Queridos irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Gerson Willi e hoje chegamos já à nossa segunda aula desse quarto trimestre de 2020. O título da nossa lição será Quem era Jó, né? Quem foi Jó? Nós vamos estudar um pouco da pessoa de Jó e sem mais delongas eu quero convidar você a já estar lendo comigo o nosso texto áureo que vai tratar a respeito dessa lição da personalidade de Jó, das suas qualidades. Jó capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A nossa verdade prática diz que quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunha acerca da sua santidade. A nossa leitura bíblica em classe também se encontra em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia continuamente. Nós temos aqui 3 objetivos para falarmos aqui nessa aula. O primeiro deles é mencionar. Você vai mencionar que Jó procurou viver de uma forma íntegra e justa. Depois nós vamos citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. Depois, no terceiro ponto, nós vamos destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Amém? Então vamos lá para a nossa introdução. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. O livro de Jó é considerado por muitos estudiosos como o livro mais antigo a ser redigido da Bíblia Sagrada. Apesar, irmãos, dessa diferença, desse lapso temporal entre Jó e a nossa atualidade, a vida do mesmo nos traz reflexões para os dias odiernos, os dias atuais. Algumas delas começaremos a ver a partir desta aula. Então, a partir dessas lições, nós vamos agora contrastar com os dias de hoje sobre as atitudes de Jó, como o mundo espiritual se comporta em relação ao justo, como as pessoas observam a vida daquele que está passando por provação. Enfim, nós vamos tirar várias e várias lições. Hoje nós tiraremos algumas lições. Uma delas é que o temor a Deus, tanto em épocas de bonanças quanto nos momentos difíceis da vida. Então temos que temer a Deus independente se a vida está boa ou ruim, e Jó temia. Tem pessoas que vivem uma vida esquece Deus quando sua vida está boa, E aí quando vem a tristeza, aí corre para Deus para clamar. Jó não era assim. A gente vai ver que era um homem preocupado, tinha tudo, no que aquela época dele poderia fornecer, de riquezas, bens materiais, mas ele não esquecia do temor a Deus. Nosso segundo ponto em relação à nossa introdução aqui é que precisamos cuidar da saúde espiritual, individual e também da nossa família. Precisamos olhar, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, Tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado dos irmãos da igreja e também tem cuidado de ti mesmo, meu filho. A gente não pode estar preocupado demais com as outras pessoas e esquecer da nossa vida espiritual, ou ser um egoísta, individualista que se preocupa com si próprio e esquece das pessoas e aí da família, como a gente vai falar hoje. Se nessa época de Jó era necessária a santificação, hoje em dia muito mais. Se naquela época de Jó
onde o mundo não era globalizado, onde as coisas ficavam por ali mesmo, naquelas regiões, né? Aproximadamente, que a gente viu na lição passada, podemos entender aonde é que Jó estava, algumas pistas. Imagine hoje, irmãos, num momento tão difícil, onde o pecado está ficando pior, está aumentando, a ira de Deus está sendo completada sobre os homens, e aí precisamos de ser santos, buscar a Deus com mais e mais intensidade, né? Tem uma frase que alguns gostam de usar: não é tempo de brincar de ser cristão. Nunca foi tempo, mas nós temos que entender que esse momento é aquele que dizem aí em Apocalipse, né? Aquele que é santo, se santifique mais ainda, não deixe de correr para essa corrida que nós estamos indo até o céu. Então, nosso primeiro ponto, nosso primeiro tópico hoje vai dizer que Jó era um homem de caráter irretocável, né? Era um homem exemplar. Jó não era impecável. Em que em Jó capítulo 1 e o versículo, capítulo 1, versículo 13, e o capítulo 13 e o versículo 26, a gente vai ver que Jó fala de seus pecados, né? Vai falar que ele não era um homem, para que ninguém diga que existia um homem perfeito, como algumas religiões dizem por aí, né? Não existia um homem perfeito. O único que existiu, que era homem e foi perfeito, e que é perfeito, é Jesus Cristo. Jó era um homem exemplo, né? Da época dele até os dias de hoje era um homem exemplo, até que a gente viu que em Ezequiel, Deus usando o profeta Ezequiel para falar da sentença de uma nação, ele usa um dos personagens como Jó para falar sobre a sua justiça. Então ele era exemplo de um homem justo, íntegro e reto. O caráter dele era realmente irreprovável. Então o povo dava testemunho, né? O escrito dava testemunho que ele era um exemplo em vários aspectos. Vamos ver que aspectos eram esses. Primeiro, ele era íntegro. Então Jó era íntegro. A palavra aqui está em hebraico, né? Que foi traduzida os últimos textos que a gente tem acesso, é tan, né? É hebraico, que significa inocente. E em grego, eletinos, acho que é eletinos, né? Da Septuaginta, que é a tradução mais antiga de grego que a gente tem em relação aos escritos sagrados, diz que ele era verdadeiro, ou seja, Jó era inocente, verdadeiro, ele era transparente naquilo que ele fazia, ele não conseguia ser subornado para o errado, né? Ele era temente a Deus, o seu coração não estava com o mal. Então a gente vai ver aqui nos próximos pontos sobre isso. Segundo ponto, Jó era reto, e a palavra reto é yassá ou yassã. Eu não sei falar hebraico, então tá aí o mais próximo que eu posso fazer a pronúncia. Então ele era justo e direito, além de ser verdadeiro, né, nas suas palavras, ele era justo. Então Jó, ele tinha esse símbolo de justiça em si. Quando você vai ver, quando você está lendo a parte poética de Jó, você vai ver Jó se explicando, falando de algumas das suas características em relação ao seu proceder justo, né? Ajudava as pessoas também, não olhava para o culpado como se foram inocente e essas coisas, né? E a Neptos da Septuaginta também, ele era irrepreensível, não tinha condições de que as pessoas olhassem para ele e tentassem achar uma falta no sentido de que ele era injusto com alguém, né? E aí, irmãos, a gente tem que entender que quem está dando essas características aqui, a gente vai ver, era o próprio Deus que respaldava Jó, né? Então era um homem íntegro, né? Aqui no nosso ponto 3, ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Em hebraico, sur e yari, fala que ele era reverente a Deus e evitava, não queria estar perto do mal. Ele tinha respeito pelas coisas sagradas. E aí a gente pode tomar hoje, né? Alguns que acham que o culto a Deus, as reuniões, é um mero clube, você ir lá conversar, se encontrar com as pessoas. E se encaixa assim de uma certa forma isso, porque a gente olha para Jó e a gente não vê que Jó olhava para o temor a Deus como se fosse algo irrelevante. Ele entendia que o temor a Deus era algo que realmente precisava ter um crédito primordial, principal. E no grego, aqui nós temos Teosebes e Apeixo, né? Que diz que ele era devoto em adoração. Então, por causa dessa devoção na adoração, ele se desviava do mal.
que a gente pode entender, né? O crente, quando ele é um crente que adora a Deus em espírito e em verdade, que ama a Deus, que tem o temor de Deus no seu coração, ele automaticamente se desvia do mal. A gente pode entender como o processo da santificação. Quanto mais você se chega perto de Deus, mais distante você fica do pecado. Então o processo da santificação faz isso. Você, pela fé, se aproxima de Deus e você vai se arrependendo dos pecados e ficando distante do mundo, distante das coisas que o mundo oferece para a carne, né? Para o nosso entendimento caído, né? O nosso mundo pecador. Então Jó, ele já tinha essa devoção no coração e queria buscar a Deus e por isso ele se desviava do mal para não desagradar a Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Que lição nós podemos aqui tirar sobre Jó, que a nossa vida seja como a de Jó. Então chegamos ao nosso tópico 2, que diz que ele era um homem sábio e próspero. Então Jó era um homem sábio, ele era um homem conselheiro. Vamos ver o que diz aqui. Jó foi descrito como o maior de todo o Oriente, né? Depois que fala ali a quantidade de pessoas, que ele tinha uma enorme quantidade de pessoas que ele tinha ao seu serviço, das características de Jó, as posses que ele tinha, fala que ele era um dos homens, aliás, o homem maior ali do Oriente, né? Então essa afirmação não pode ser entendida apenas no sentido dos bens materiais. Ele era grande porque ele tinha muita riqueza, porque ele era uma pessoa que tinha muitos bens. Jó era muito sábio porque temia o Senhor. A gente viu ali no início, né, na introdução, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que é que esse versículo quer dizer em Provérbios? Você quer ser sábio? Eu quero ser sábio. Então pronto. A primeira matéria que você tem que pagar na questão da sabedoria é ser temente a Deus. Não adianta você ter quantidade de faculdades, ser uma pessoa inteligente, se você não teme a Deus. Você é uma pessoa incauta, você só tem excesso de informação, mas você não é sábio. Então, Jó era muito sábio porque temia o Senhor. Muitos se consideram grandes, mas são raquitos na fé e no temor a Deus. Eu sou da igreja, fiz vários cursos de teologia, mas vive uma vida particular totalmente desregrada, né? Vive esboçando por aí as suas qualidades intelectuais, mas infelizmente, na prática, na real, ele é apenas um teólogo de gabinete, que fica lendo os seus escritos no gabinete e nunca vai viver a sua teologia na prática. Então, a gente tem que se afastar disso. Temos que ser como o Jó, que ele fazia valer a sua teologia, aquilo que ele falava, ele fazia também. Então vamos ver uma prova que Jó era sábio. Em um dos versículos, também tem o versículo 22, mas eu coloquei aqui só o 21, se quiser conferir o outro. Jó 29 e 21 diz que ele, falando, né, a seu respeito, ele diz que as pessoas ouviam-me e esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Então ele vai dizer aqui, nessa parte do versículo 21, 22, 20 também, vai falar que as pessoas se sentavam para ouvir Jó. Quanto mais você é temente a Deus, mais você recebe humildade, mais você recebe graça e mais as pessoas vão querer se chegar perto de você para ouvir a palavra de Deus em você, né? Então esse é o conceito de sabedoria de Jó. Ele era grande por causa disso. Ele não era um homem só rico, né? Ele era um homem sábio. Ele tinha sabedoria. Existem quantas pessoas a gente vê aí, irmãos, na mídia, na televisão, na internet, que dão uma de sábio, mas tem dinheiro, mas conversam estultícias, né? E fazem várias gafes e tomam atitudes que, na verdade, prejudicam a sua imagem e mostram que essa pessoa não é sábia. Ela tem dinheiro, ela tem posses, mas ela não é uma pessoa sábia. Jó era conselheiro, ele dava conselho às pessoas. Vejamos aqui Salmo 119, versículo 100, mostra aí o segredo por que Jó era sábio, né? Sou mais sábio e entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Então, como junto àquele de Provérbios, a gente vê aqui também, quanto mais você guarda os preceitos de Deus, quanto mais você ama a palavra de Deus, quanto mais você guarda a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais sábio você vai ficar. Não é a idade que vai lhe dar sabedoria, não são as cães, né, os cabelos brancos que vai dar sabedoria. Sabedoria vem de Deus. E o apóstolo Tiago diz que Deus ele dá sabedoria e não lança
em roxo. Por isso aqui que o salmista, a gente não sabe quem escreveu o Salmo 119, alguns dizem que foi Esdras, mas por isso que ele está dizendo aqui, eu sou mais sábio do que os meus professores. Tem outro salmo que diz aqui, eu sou mais sábio, aliás, do que os mais velhos, porque eu tenho guardado os teus preceitos. Então, outro ponto aqui, Jó era um homem próspero. Que tipo de prosperidade é essa? Vamos ver. Ele tinha riqueza e ele era também próspero, ele tinha prosperidade. Qual é a diferença entre riqueza e prosperidade? E a riqueza é que você tem, né? Você ficar aquelas posses que você recebeu por herança, por exemplo. E a prosperidade é você ser bem-sucedido nos seus propósitos. Aquilo que você tem pode não gerar outra coisa, né? Aquilo que você... A gente lembra agora Salmo 1 que diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, né? E aí a Bíblia vai dizendo, né? No final, eu não vou falar todo, e tudo que ele faz prospera, né? Tudo que essa pessoa, esse varão, essa pessoa faz prospera, como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Tudo que ela planeja prospera. E aí a gente, para não entrar na teologia da prosperidade, a gente vai ver, né, que nos evangelhos mostra que tudo que a gente planeja segundo a vontade de Deus. O crente que é próspero, irmão, ele não planeja para si e dá tudo certo. Ele procura a vontade de Deus como já fazia. A gente vai ver aqui em outros slides. Procurava a vontade de Deus para que ela fosse estabelecida e aí ele era próspero por causa disso. As bênçãos que vinham sobre a vida de Jó é porque ele andava na vontade de Deus. Amém? Vamos continuar. No nosso ponto 3 vai dizer o seguinte, subtópico, né? Uma prosperidade baseada no ser. Então a prosperidade de Jó, sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele e sua família, tudo ia bem, né? Seus negócios, sobretudo em relação a Deus. Não era apenas ter, ele era o ser. Quem era Jó? Jó não era conhecido porque ele era rico e famoso, porque ele tinha posses. Jó era conhecido também pelo seu caráter, né? Por isso que a gente vai ver nas próximas lições que Deus dá a referência de Jó. Que coisa maravilhosa! O próprio Deus nos dá referência, nos referendar. Então Jó ele não era conhecido porque ele tinha quantidade de rebanhos, porque ele tinha uma família estruturada, não só por causa disso, mas porque ele era uma pessoa excelente, uma pessoa de caráter conservador, de um caráter que temia a Deus. E nós precisamos ser assim. Há muitos irmãos que estão achando que ser alguma coisa em Deus significa a quantidade, né, de riquezas que essa pessoa tem. Eu não estou bem financeiramente, então isso quer dizer que eu não estou bem espiritualmente. Isso não tem ligação nenhuma. Quando a gente vai ver aqui na palavra de Deus que Jó manteve a sua pureza espiritual no sentido do temor a Deus, mesmo passando por difíceis situações. Chegamos no nosso último ponto. Um homem de profunda piedade pessoal. Então ele era um homem dedicado à família. E Jó ele tinha preocupações. Quais eram as preocupações de Jó? Vamos ler aqui em Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, como a gente viu na leitura bíblica em classe de hoje. E cada vez que um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles, né? Assim que passava o período das festas de banquetes, e aí alguns estudiosos dizem, né, que alguns querem dizer que era um aniversário, né, comemorando o natalício, e outros dizem, não, era uma festa durante a semana. Fica para cada filho, já que eram 7 filhos, era um dia de festa para cada filho na semana, né? Mas aí fica esse embate. Né? Eu prefiro acreditar que é uma festa de aniversário, porque quando ele diz assim, quando passava o período de banquetes, Jó mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora, de madrugada ele se levantava. Ele não era preguiçoso no temor a Deus, ele não era preguiçoso no cuidado a Deus, e oferecia sacrifícios, holocausto, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos,
Pois pensava, o que é que Jó pensava a respeito dos seus filhos? Talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemando contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Jó vivia e continuava nesse modelo, né? Então a primeira preocupação que a gente vê aqui nesse texto é em agradar a Deus. Jó se preocupa não em demasia, mas ele tem um coração afinco nessa questão de agradar a Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos servir pela aparência, né? Nós devemos servir para agradar a Deus e não para agradar homens. Então Jó tinha esse cuidado, irmãos. Precisamos ter esse cuidado em querer agradar a Deus, não querer fazer as coisas na igreja, seja lá onde você estiver, simplesmente para agradar a homem, porque alguém mandou. Faça para agradar a Deus, faça com amor, porque quando a gente faz para agradar a Deus, tudo dá certo, tudo vai em bonança. Ah, irmão Gerson, mas não tem provação? Tem muitas provações. Mas o que eu quero dizer é que Deus está com você e você vai fazer aquilo ali com mais força. Quando você faz para agradar o homem, né? Quando você está se preocupando simplesmente em agradar o homem, as coisas saem mal feitas. Mas quando você faz para Deus, a gente sabe que Deus é perfeito e nós temos que dar o máximo da nossa perfeição, digamos assim. Então, o segundo ponto que Jó ele se preocupava, a segunda preocupação de Jó era com a saúde espiritual da sua família. Jó estava preocupado com os aspectos íntimos, espirituais da sua família. Esse é o dever de cada pai cristão. Esse é o dever de cada cristão que é componente ou que é pilar, né, que é um ponto basilar da cristandade no seu lar. Porque nós devemos se preocupar, irmãos, não apenas com a aparência externa, mas a gente deve se preocupar com o conteúdo interno da nossa família. Não adianta você ter uma geladeira, uma despensa cheia, se o coração da sua família é vazio. Não adianta você ter um celeiro cheio de grãos, de trigo, de todo tipo de alimento, né, digamos assim, e o coração dos seus filhos, o coração da sua esposa ser vazio e você não está nem aí para isso. O que é que diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8? Mas se alguém tem cuidado dos seus, não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, está falando dos seus, e agora faz do sentido estrito mesmo, familiar, de casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se você tem aquele cuidado todo, você tem aquela preocupação na liturgia, se você tem a preocupação na estética da sua casa, em querer dar um passeio, em querer viajar, eu coloquei comida dentro de casa, todo mundo está na escola, todo mundo está indo bem, então não tem um problema nenhum. Irmãos, está faltando alguma coisa. A gente tem que ter um cuidado como Jó tinha. Jó tinha esse cuidado espiritual com a sua família. E nós precisamos ter esse cuidado espiritual. Leve isso para o seu coração. Não basta a geladeira estar cheia, precisa o coração estar cheio da palavra de Deus. Amém? Essas são as duas preocupações de Jó. Então chegamos ao nossos últimos dois pontos, que nós vamos falar agora sobre que Jó era um homem de moral e de piedade. Então, Jó não demonstrou sua devoção e piedade apenas em épocas de bonanças e intensa fartura. Como eu falei no começo, a gente vai ver que Jó ele continuou, né, sendo quem ele é. Ele persistiu em ser. Como eu falei, há muitas pessoas que querem estar com Deus até que tudo dê certo. Parece que estão assim, fazendo uma proposta com Deus. Eu vou estar com o Senhor, né? Vou continuar na igreja, vou continuar em tal departamento. Se acontecer algum problema financeiro, algum problema familiar, então não quero saber mais da igreja. Eu vou me embora, não estou nem aí. Não era isso que Jó demonstrava aqui. Ele continuou. Então aqui vemos que em todo o livro ele demonstrou a sua vida de temor e respeito ao seu Deus, que tanto tinha o direito de dar como o direito de tomar. E aqui é a frase célebre de Jó, que muitos já fizeram canções aí, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, como precisamos de um coração grato assim. Como precisamos de uma mentalidade de Jó, né? A gente lembra de Jó e vê simplesmente o sofrimento dele, a lepra dele se coçando com caco de telha, né? Que a gente vai ver mais na frente. Mas a gente acaba esquecendo das qualidades que precisamos ter de Jó. Em momentos de dificuldade, nos dias maus, precisamos permanecer
Eu estou falando isso aqui para vocês e eu sinto que eu preciso disso também, né? Não que eu tenha atingido alguma coisa, uma perfeição tal, de maneira nenhuma. Essa palavra é contundente na minha vida. Então, no nosso último ponto aqui, no nosso ponto 3, Jó cumpria um papel fundamental de sacerdote no seu lar. Esse homem não descansava e nem confiava nas suas riquezas. Jó era consciente da necessidade do homem em relação à santificação e purificação individual e também dos seus parentes. Ele se preocupava com a santificação individual e também se preocupava com a santificação da sua família, como a gente já falou. Um belo exemplo para todos nós. Então, Jó era um belo exemplo para todos nós. Meus irmãos, essa lição é uma lição bastante importante que você que é professor, você que é aluno, deve lembrar, pedir uma licença se a aula for participativa e lembrar que a história de Jó não é apenas um conto bonito, não é apenas algo que a gente vai contar para as crianças de alguém que sofreu e depois estava tudo bem. Não. Ele é um exemplo para nós, um exemplo onde o próprio Deus testificou de Jó. Será que nós temos condições de sermos aqui referendados por Deus? Essa é a mensagem da lição de hoje. Que o exemplo de Jó, essas qualidades de Jó, essa personalidade de Jó, de um caráter verdadeiro, um homem reto, que se desvia do mal. Tem pessoas que correm para o mal, querem estar ali, se aproximarem do mal. A Bíblia diz em Provérbios que o homem sábio, ele se afasta do mal, ele percebe, ele tem de Deus a sabedoria para estar distante do mal. E isso cabe para várias coisas. Queridos, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Baixe os nossos slides aqui na descrição. Alguns irmãos estão baixando os nossos slides e estão esquecendo de curtir os nossos vídeos. Deixa aqui o seu comentário. Quiser agregar alguma coisa, deixar alguma sugestão, como nós recebemos sugestões aqui de alguns irmãos, deixa aqui que nós estaremos abertos. Meu e-mail está aqui embaixo para você se comunicar comigo. Deus abençoe a todos vocês e nós teremos a próxima lição mais breve possível, se Deus quiser. Amém. E Deus abençoe mais uma vez.